Amor. Oi, oi, boa noite, boa noite. Oi. Boa noite, enquanto o pessoal espera, né? Dá um tempinho pro pessoal esperar. Ai, perdão, o pessoal entrar. Dá um tempinho o pessoal ir entrando. Boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez, né? Assim, nesse tempo, repartindo mais um pouco daquilo que Deus fez, daquilo que Ele me chamou para viver, né? Como eu falei já em outras, na outras lives, né? Então, assim, Deus colocou no meu coração para estar repartindo daquilo que Ele fez na minha vida, para que através do que Ele fez pudesse ser edificado outras vidas. E então surgiu, e aí na primeira live o pessoal ficou me perguntando de algumas coisas que eu acabei não falando. Algumas pessoas que conhecem meu testemunho achou que eu deveria compartilhar porque ia edificar muitas vidas, e buscando do Senhor uma direção, né, orando, e o Senhor nos direcionou para fazer mais essa live. Então hoje eu vou estar compartilhando, né, sobre esperar no Senhor, né? Resolvi esperar no Senhor, né? E como é bom esperar no Senhor. Escolhi esperar no Senhor. E é muito bom você poder esperar no Senhor, né? Nem sempre esperar no Senhor é fácil, porque a nossa carne, né? O nosso eu, muitas vezes, ele... só um minuto, porque eles estavam mexendo aqui, mas agora deu certo. Então, muitas vezes, negar a nossa carne para fazer a vontade do Senhor nem sempre é fácil, né? E para mim também não foi diferente, né? E então, assim, eu vou estar contando um pouquinho daquilo que Deus fez, né? Como Ele me sustentou, como ele me permitiu viver, né, a vida de solteiro até esperar, né, até chegar no casamento. E hoje eu vou estar repartindo um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre isso. E aí eu quero começar fazendo umas perguntas, né? Você tem esperado no Senhor, né? Enquanto você espera, né, algo da parte de Deus, o que você tem feito, né? Então, às vezes a gente tem promessas do Senhor, né? Deus tem muitas promessas, né, na palavra de Deus para nós, né? Mas enquanto a gente espera algumas promessas do Senhor, o que você tem feito, né? Enquanto você espera essa promessa, né? Enquanto você espera da parte do Senhor, né? E o Senhor diz aqui e aí eu quero estar lendo um versículo em Colossenses 3, 23, 24, que diz assim: o que vocês fizerem, faça de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem que o Senhor lhe dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Então ele diz que aqui que o que fizermos, né, faça tudo de coração. Então ele fala, né, o que vocês fizerem, faça de todo o coração. Então, assim, quando eu li essa palavra ficou gravada no meu coração. E então eu escolhi, né, viver de todo o meu coração para o Senhor. E aí viver, né, totalmente para o Senhor, entregar tudo para o Senhor,
né, eu tinha duas escolhas diante disso, né? Ou eu, como eu tinha aceitado o Senhor, eu aceito Cristo e vivo Cristo e deixo Ele, ou eu me coloco no centro e tenho Cristo, ou eu tinha outra escolha, né? Viver Cristo e colocar Ele no centro. Então, nós temos essa escolha, né? Viver Cristo, colocando Ele no centro, e viver Cristo, a gente ficando no centro, nós ficarmos no centro, né? Mas tudo que eu queria, né? Eu gosto muito de uma frase que uma amiga minha fala, e que ela diz assim: Mônica, eu sempre falo com o Senhor que eu quero prestar na presença dele. E usando essa frase dela, eu sempre falei isso para o Senhor também, mas em outras palavras, que eu sempre quis prestar para o Senhor, né? Eu sempre falava para o Senhor que eu queria servir Ele, que eu queria ser, né? Ser assim, que eu queria viver tudo aquilo que Ele tinha para mim, né? Então, assim, eu escolhi, né? Viver Cristo, colocar Ele no centro. E viver Cristo, colocando Ele no centro, nem sempre é fácil. É difícil, às vezes, você renunciar à sua carne, renunciar às suas vontades, né? E quando você vem do mundo, né? Quando você vem das coisas que você fazia antes e vem para o reino de Deus, você vem cheio de mazelas, né? Você vem cheio das suas vontades, você tem que começar a se descascar, né? Tirar aquelas escamas da mentira, né? Dos pensamentos torpes, né? Das palavras que não edificam, e entre outras coisas, né? Da sensualidade. Tantas coisas que o Senhor vem, né? Quando você vem para a luz e Ele vem te mostrando quantas bolinhas, sabe? Tem um filme do Max Lucado que fala que retrata exatamente isso, né? Que o bonequinho que ele criou lá, como se fosse o Senhor, ele tem várias bolinhas, né? E às vezes várias marquinhas. E a gente às vezes vem do mundo cheio dessas marquinhas, né? E a gente precisa deixar o Senhor tirar essas marquinhas, né? Que ficam na gente, que não edifica o corpo de Cristo, que não edifica a nossa vida e nem dá testemunho para o Senhor. E aí eu queria que o Senhor tirasse tudo isso de mim. E eu decidi, né? Escolhi viver, né? Em santidade, escolhi viver para o Senhor. É fácil? Não. Uai, Mônica, parece que você falando aí, parece que é muito fácil. Não, não é fácil. Não é fácil você, na época, como solteira, né? Eu me converti, eu tinha 23 para 24 anos. Então, assim, eu era solteira, eu era nova. Então, assim, não foi fácil, né? E viver essa santidade, renunciar a minha carne para viver Jesus não foi fácil. E eu lembro assim que no começo, logo quando eu conheci os irmãos, eu louvo a Deus porque pelo discipulado, né? Jesus, ele escolheu 12 discípulos e ele começou a discipular esses 12 discípulos para que esses discípulos amadurecesse, crescesse e desse mais frutos, né? E eu louvo a Deus pela essa questão do discipulado, né? Você ter alguém para te ajudar, para cooperar com a sua vida. E quando eu me converti, estando junto com os irmãos, eu comecei a ser discipulada pelo um casal, a Geise e Daniel, de Vitória, né? Na época, como eu morava em Vitória, eles moravam até em Vila Velha. Então, comecei a ser discipulada pela Geise e Daniel, um casal maravilhoso, cheio de Deus, cheio da unção do Senhor, né? De discernimento do Senhor, assim, que me amou de todo o coração deles, assim, eu me senti amada por eles. Só que eu fiquei sendo discipulada por eles 1 ou 2 meses, porque depois eles foram embora para os Estados Unidos. E aí eu comecei a ser discipulada por um outro casal, Andréia e o Aldair, que moram em Vitória. Na época eu morava em Vitória e também ficava mais fácil. E aí hoje eu quero estar convidando a Andréia, né, que é essa irmã que me discipulava, que cooperou com a minha vida. Então hoje eu vou estar contando meu testemunho, mas eu também chamei ela para estar aqui junto, né, porque ela me acompanhou em todo esse processo, né,
dessa vida de solteira até o casamento, né? Até quando eu comecei a me relacionar. Então eu convidei hoje ela aqui para estar também assim fazendo parte dessa live, porque ela fez muito parte da minha vida, né? Eu louvo muito a Deus pela vida dela. Agradeço muito ao Senhor por ela ter cooperado, né, com a minha vida, né, por Deus permitir essa questão do discipulado, né? Você ter alguém, né, para te orientar, alguém para chorar com você, alguém para ler a palavra, né? E não só uma pessoa específica, né? Mas o corpo de Cristo, né? Mas eu louvo Deus porque Deus separou ela, assim, para poder estar cuidando da minha vida nesse tempo, né? De solteira. E eu vou estar chamando ela aqui agora, a Andréia, né? Para estar aqui junto, falando também, compartilhando também, porque ela viveu cada momento assim comigo. Vou estar chamando ela aqui. Cadê? Deixa eu estar entrando. Andréia. Ei, essa é a Ei, Andréia. Ei, Andréia, se apresenta aí para o pessoal. ei, tudo bem? Primeiro, assim, obrigada por aceitar o convite, né, Ah, de ter participado dessa live, desse desafio, né, e, assim, André, a gente se amém. conhece, né, de muito tempo, eu me converti em 2010, então, desde 2010, aliás, desde 2001, quando eu me converti, 2001, até quando eu comecei a me relacionar, 2008, né? E até 2009, ela ficou cuidando da minha vida, foram 9 anos, né? Cuidando da minha vida, me ajudando a caminhar no Senhor, né? Então, assim, muito obrigada por você ter aceito esse convite, por participar, assim, desse momento, assim. E Obrigada a aí, fala, você. se apresenta um pouquinho aí para o pessoal te conhecer. Oi, todo mundo aí. O que que a gente não faz por uma filha, né? A gente participa até de live. A filha liga pra gente. Tá bom, filhinha, vamos lá, vamos participar. Mas assim, eu que agradeço, né? Pela essa oportunidade de estar junto com você, de compartilhar com você aqui nessa live, com o pessoal. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, amém. E assim, André, você, assim, no momento que eu vou contando, você é livre para você poder falar, cooperar, quiser ler algum versículo, né? Aquilo que Deus Amém. mover, porque assim, eu acho que tem uma coisa também, assim, como solteiro, que me ajudou muito, foi essa questão assim de você ter uma pessoa para poder cooperar e você também ter a oportunidade de se abrir, de falar. Então, André, assim, foi minha mãe na fé, mas também foi uma grande amiga, né? Uma pessoa assim que eu podia de fato contar. E eu lembro que no começo, assim, quando ela começou a me discipular, eu olhei assim para ela, ela era tão quietinha e eu sou tão agitada. E eu falava, meu Deus, ela vai me discipular? Será que ela vai dar conta? Porque eu sou bem mais agitada, e ela é bem assim, quietinha, bem tranquila. E eu falava, Senhor, será que ela vai dar conta? E no começo foi assim um pouco, né? Porque como eu era nova no reino, a Geise e o Daniel tinham ido embora para os Estados Unidos. Eu falei, Senhor, será que eu vou conseguir me abrir com essa mulher? Meu Deus do céu! E aí eu lembro que a gente no começo, né, André, foi meio assim, mas eu decidi no meu coração, falei, Senhor, se é para viver o reino, então eu quero viver por inteira. Então, Amém. se o Senhor colocou Andréia, né, para cuidar da minha vida, para me ajudar nessa caminhada, então se é o que o Senhor tem para mim, é o que eu quero. Porque eu Amém. sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, né? Então, toda autoridade foi instituída por Deus, né? Seja onde a gente está, seja pastores, seja nossos pais, né? E seja também alguém que os irmãos, né, colocaram para cuidar, para andar com você mais uma milha. Então, amém.
né? Então, assim, eu louvo mesmo a Deus pela sua vida, Amém. né? Então, contando um pouquinho, assim, né, sobre essa questão de viver em santidade, eu lembro que quando eu comecei a caminhar com os irmãos, a irmã que tinha me apresentado, né, a igreja, ela falou comigo bem assim, Mônica, você sabia que aqui no reino o pessoal se relaciona, não tem namoro, se relaciona para casar? Porque a gente crê num relacionamento de santidade. E ela foi falando comigo e eu só consegui imaginar aqueles namoros de antigamente, né? Onde os pais ficavam no meio, onde não tinha muito contato, assim. E, na verdade, eu sempre achava aquilo bonito, assim, né? Para alguns podem ser careta, mas eu achava aquilo bonito. Eu achava aquilo ali uma forma de proteção, de cuidado. Então, eu achava aquilo romântico, na verdade. Eu achava aquilo romântico. E então, e aquilo assim, quando ela falou isso pra mim, não me bateu como uma coisa desagradável ou ruim, muito pelo contrário, em mim veio como uma coisa boa, né? Como uma coisa assim, nossa, que romântico, que coisa linda, né? Puxa, é assim. E tudo bem, só que quando eu comecei a caminhar no reino, eu queria tanto Jesus que eu ainda não pensava nessa questão do casamento, assim, eu tava vendo muito Jesus, né? Então, eu escolhi, de fato, assim, viver Jesus, né? Então, assim, eu sempre falava de Jesus para onde eu ia, para todos os lugares, se era no ônibus. Eu acho que sempre, né? Toda vez que eu tava com o André, acho que não tinha uma vez que eu falava, olha, André, eu falei de Jesus para não sei quem, André, hoje encontrei alguém lá no meu trabalho. Então, assim, eu sempre falei de Jesus para as pessoas, eu sempre procurava, né, tá fazendo, tá no meio do corpo, sempre orando com os irmãos, buscando do Senhor, né? E aí, quando eu comecei também a caminhar junto com o André e o Aldair, eles faziam o grupo caseiro deles, era na casa de um irmão. E esse grupo caseiro lá, os irmãos eram muito cheios do Senhor e tinha muita intimidade com o Espírito Santo. E eu vi eles falando em línguas, tendo visões. E eu comecei a desejar essas coisas também para minha vida, né? Então comecei a buscar também essas coisas, né? Essa questão do Espírito Santo. E aí eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a subir monte, até que o Senhor me encheu do Espírito Santo. Quando a gente se batiza, a gente recebe o Espírito Santo, mas tem as manifestações do Espírito Santo. E eu queria muito isso para minha vida. Até que o Senhor começou a se manifestar em mim, e aí eu fui batizado em línguas, comecei a falar em línguas, e comecei a ter muitos sonhos também, alguns sonhos proféticos. Eu tinha muitos sonhos, assim, sonhos que às vezes eu nem sabia o que fazer com ele, às vezes eu tinha sonho com irmãos que eu nem conhecia, e eu falava, sempre, a maioria das vezes eu falava, André, eu tive um sonho, e eu tinha muitos sonhos, e o Senhor começou a me usar também, assim, na questão de sonhos, assim, falar comigo também através de sonhos, e comecei a viver essa vida assim de santidade, né? E eu lembro que eu decidi, eu lembro que nessa questão de falar sobre relacionamento, eu ouvia também assim que muitos casais no reino escolhiam não beijar na boca. E eu falei com o Senhor, quando eu for me relacionar, eu também não quero me beijar na boca, né? Eu não quero isso para minha vida. Mas quando eu comecei a andar com os irmãos e a estar com eles, assim, e principalmente, assim, vendo os casais no reino de Deus, eu comecei a desejar querer casar também, porque eu via, puxa, mas no reino de Deus, assim, quanta paz tem na vida dos irmãos. Eu chegava na casa da Andréia, eu lembro que logo no começo, eu lembro que o esposo dela fez um pudim, eu falei, puxa, ele conseguiu fazer um pudim. E eu não conseguia. Na verdade, quando eu cheguei no reino, eu era muito desengonçada. Eu lembro que eu sempre tropeçava, eu não sabia fazer bolo, meus bolos sempre solavam, eu era muito desengonçada. Eu lembro assim, quando solteira ainda, assim, antes de conhecer o Senhor, eu lembro que uma vez que me ensinaram a fazer um frango, o frango saiu doce, o macarrão também. Então, eu era essa pessoa assim, muito. Não era desenrolada, assim, era muito. E também, assim, eu lembro que meu irmão mais velho, ele falava assim: ah, você, quando
né, naquela live que eu falei lá do meu ex-namorado, ele falou, se você casar com ele, você vai ser piloto de fogão. E eu ficava muito brava com ele, que eu falava, eu não vou ser piloto de fogão, né? E quando eu vim pro reino, a minha mentalidade mudou totalmente. Quando eu comecei a ver as mulheres no reino de Deus, a cozinhar, toda vez que tinha alguma programação, eu via as irmãs, cada um levando um prato, e elas faziam aquilo com tanta alegria, com tanto amor. Eu comecei a desejar isso para mim também, né? Amém. E eu comecei a orar. Gente, até bolo de caixinha dava errado para mim, solava. Dava errado. Então, eu comecei a orar ao Senhor e pedir ao Senhor que eu também queria fazer até bolo, né? E o Senhor começou, assim, a me dar graça, né? A me abençoar. E eu comecei, assim, a praticar até receitas também no reino, né? Vendo a vida das irmãs. E eu comecei a desejar também, assim, querer casar, né? A ter minha família também. E nisso eu fui vivendo no Senhor, né? E tem uma palavra que diz bem assim, solteiros, viva como se pro Senhor, Amém. né? Solteiros, que os solteiros cuidam das coisas do Senhor, né? E então eu peguei essa palavra para mim, né? Eu comecei a viver como solteira de fato pro Senhor, né? Amém. Então assim, tudo que eu queria era viver assim a santidade mesmo de Deus. E enquanto eu esperava no Senhor, eu fazia as coisas do Senhor, né? Exatamente. Então, assim, eu tinha muita sede de Deus. Então, se os irmãos falassem assim comigo, Mônica, vamos subir um monte? Eu ia. Se os irmãos falassem, Exatamente. Mônica, vamos para a vigília? Eu ia. Se os irmãos falavam assim, Mônica, vem aqui agora. A gente vai ter um tempo de oração. Eu ia. Tudo que os irmãos me chamavam, assim, da parte do Senhor, eu ia. Eu trabalhava o dia todo e eu lembro que uma vez teve uma vigília que os irmãos sempre iam nessa vigília e essa vigília durava a noite toda, ela acabava tipo 6 horas da manhã. Então eu saía do meu trabalho, eu ia para a vigília com os irmãos. Quando acabava a vigília de madrugada, 6 horas da manhã, eu já ia direto no meu trabalho. Isso era numa sexta-feira, e no sábado era dia de reunião geral, onde a igreja se reunia, né? A igreja toda, e de lá eu já ia para a reunião, então tudo sem dormir. Então eu queria muito, e eu falava com o Senhor, Senhor, quando eu estava no mundo, eu corria atrás do trio elétrico, né? E eu vivia, tipo assim, o carnaval, eu não dormia, né? Eu ficava ali a noite toda, depois ia pra praia e ficava ali o carnaval todo. E eu falava, Senhor, por que que agora eu não posso fazer isso por que que eu não posso renunciar, né? O meu sono, a minha carne, né? Para viver isso pro Senhor. Né? Então eu me dava mesmo para o Senhor, então assim, eu ficava até sem dormir, né, para participar de vigília, mesmo que no outro dia eu tinha que trabalhar, eu não dormia, eu ia para vigília e já ia para reunião, né? E eu lembro que tem uma irmã, a Doris, que também ia junto com a gente, ela sempre me deixava às vezes no trabalho, e aí a gente já se encontrava na reunião e ia. E eu também comecei a ver, assim, nesse mesmo grupo que a gente participava, assim, né, grupos na casa, que eram pequenos grupos na casa, né? Eu louvo a Deus também, assim, pela vida da igreja, né? Essa questão da gente viver a igreja nas casas, né? Eu vejo que é Amém. muito importante isso, porque a igreja na casa são grupos menores onde você pode conhecer um ao outro. Quando você Exatamente. está num local, dentro de um templo, com muitos irmãos, às vezes você não tem oportunidade de conhecer todo mundo. Você conhece de oi, boa noite, e depois cada um vai embora, né? Então, assim, essa oportunidade que eu vejo que é de Deus, porque a igreja primitiva vivia assim, lá em Atos, né? Essa questão da igreja nas casas, eu vejo que é de Deus, assim, porque a gente podia conhecer um ao outro, e eu vi a vida de algumas irmãs solteiras também ali, né, vivendo ali. E aí eu desejava, eu via aquelas irmãs crescendo, eu via aquelas irmãs recebendo do Senhor, e tinha as irmãs que eram mais velhas do que eu, e eu escolhi, falei, não, eu quero andar com essas irmãs também, porque eu quero Amém. crescer também, eu quero viver o que elas têm, né? Então, às vezes, eu vejo também, assim, a gente como é solteira, a gente também tem que aprender a fazer as escolhas para que a gente cresça também, Exatamente. né? A palavra de Deus fala, não senta na roda dos escarnecedores, né? Mas eu E está pego essa envolvido com a palavra igreja, e né? Está envolvido com a igreja, né? exatamente, Quanto mais você está envolvido com a sim, igreja, o Senhor vai te sustentando, né? Como solteira, né? exatamente, isso mesmo, Andrei.
E foi assim que o Senhor me sustentou, né? Então, assim, eu sei que tem muitos irmãos bênção, então, assim, eu acho que é muito importante também, assim, uma dica que eu dou para os solteiros é isso, é correr atrás daqueles irmãos que já alcançaram para que você também alcance. Mas, Mônica, então, tipo assim, eu não vou andar com aqueles irmãos que estão começando agora, não, você vai andar com ele, você vai buscar Amém. para você se encher, para você poder se dar para esses que estão chegando, para esses que ainda estão assim tomando leitinho na fé, né? Então assim, eu comecei a andar com essas irmãs, né? Comecei a desejar viver assim o que elas viviam também. E eu fui sustentada pela vida da igreja, né? Por essas irmãs solteiras que buscavam mesmo o Senhor, que viviam em santidade. E eu olhava para a vida delas assim, algumas já eram bem mais velhas, mas estavam ali firmes no Senhor. E eu falava, Senhor, eu quero isso também, eu quero ficar firme também, assim, como elas, né? E eu fui me enchendo assim também, através da vida delas, eu fui muito edificada. Então, assim, um conselho que eu dou para os irmãos é sempre assim, procurar irmãos que são mais experientes, né, na fé, para que a gente possa se fortalecer. Porque às vezes você, Amém. como solteiro, caminhar no Senhor nem sempre é fácil. Às vezes vai ter dia que você vai oscilar, tem dia que você não vai estar muito bem, né? Tem dia que você vai estar com mil pensamentos, né? É preocupação com questão de estudo, é preocupação com trabalho, é preocupação com o futuro. E às vezes essas coisas vêm como seta, né? Roubar, assim, a nossa paz, né, que a Verdade. gente deveria ter no Senhor. Então, quando eu caminho junto com esses irmãos, eu sempre vou ter uma palavra, assim, os irmãos sempre vai ter uma palavra para me dar, vai me animar, vai ter Amém. discernimento, vai poder cooperar comigo. Então, eu acho isso muito importante também, você andar com irmãos maduros na fé, para que você possa se Amém. encher, para que Verdade. você possa edificar a vida de outros irmãos. E Lembra nisso eu de, comecei assim, não, lembra de pode depois falar. falar um pouco também sobre como foi resistir às ofertas também, né? Que você recebia. Então, isso. Então, assim, eu vou até começar a falar agora exatamente sobre isso, assim, né? Então, como solteira, assim, eu falava de Jesus e às vezes até para rapazes também, e às vezes o rapaz se interessava por mim, não por Jesus, né? Então, assim, eu recebia muitas bandejas. E assim, como solteira, eu era muito criticada. Então, assim, como eu trabalhava assim em uma loja onde tinha vários tipos de pessoas, eu acabava conhecendo muitos tipos de pessoas e muitos irmãos, não só que se reunia comigo, com a gente, mas com irmãos também assim de outros lugares, de outras denominações, e eu fazia amizade com todo mundo. Então, assim, eu conhecia muitos solteiros também. E eu era muito criticada por esses irmãos, né? Eles sempre, eu lembro de uma vez um irmão, ele falou comigo bem assim, né? Ah, se você não quer beijar na boca quando você for se relacionar, mas quem é que vai querer casar com você? Quem vai querer se relacionar com você se você não for beijar? Aí eu falei assim, eu não me importo, eu sei que aquele que Deus tem para mim, né? Ele vai permanecer e ele vai desejar as mesmas coisas que eu. Então, assim, eu era muito criticada, eu era criticada pelas minhas colegas de trabalho, né? Algumas me criticavam, falavam que eu ia ficar pra titia, né? Porque eu não namorava. E porque eu estava esperando o Senhor e eu estava ficando velha. Isso eu tinha me convertido com 23, 24 anos, mas os anos foram se passando, né? É, Foram se passando, foram 8 anos esperando no Senhor. E muitas vezes eu já ouvi até de próprios irmãos também falando sobre isso. Ah, você vai ficar para titia. Eu ouvia isso também de irmãos, né? Às vezes na brincadeira, eu ouvia isso, né? exato. Mas eu cria no Senhor. E aí eu comecei a E aí os caminhar, candidatos foram né? surgindo, né? Os candidatos foram surgindo, né? E eu lembro, assim, que às vezes apareciam os candidatos e eu falava com a Andrea, né? E ela falava assim, não, esse não é de Deus não, né? É de Deus. Eu lembro de um candidato uma vez que ele não era do Espírito Santo, ele era de São Paulo, não sei se você se lembra. E ele queria se relacionar comigo. E assim, Tá e tinha uma falhando. outra coisa, gente, também. Pra mim tá bom, tá ótimo. Acho que a sua internet que tá um pouco oscilando, né? Eu acho. Não sei. Tá falhando Eu agora. tô, eu tô conseguindo te ver. É? Eu tô conseguindo te ver, assim, tranquilo. E aí, eu lembro, tá ouvindo agora?
Tá falhando. Vai, agora acho que vai. Ah, e aí eu lembro que esse irmão, né? E tinha uma outra coisa também. Eu lembro que conversando com a irmã, ela falou assim comigo, Mônica, quando eu tava assim, ela era casada, ela tava conversando comigo como que foi, que ela esperou no Senhor e tal, e ela falou assim, Mônica, tem uma palavra que diz assim, que às vezes você não recebe, porque não sabe pedir. E ela disse que alguém tinha falado essa palavra para ela, e ela escreveu como que ela queria o esposo dela e tal. E o esposo dela veio uma bênção. Não foi tudo que ela pediu, mas aí eu falei, Aí fui para casa e comecei a anotar assim também como que eu queria, né? O rapaz. E tinha uma coisa que eu queria muito no rapaz, assim, que eu pedia para o Senhor, é que ele fosse mais alto um pouco do que eu, porque eu gostava muito de usar salto, que ele fosse branquinho, acho que é porque eu sou morena, então eu sempre gostei de mais dos branquinhos, assim, dos loirinhos. E que tivesse olho claro. Eu queria muito me relacionar com alguém que tivesse olho claro. E Tá dando uma apareceu esse interferência, rapaz. não tô conseguindo te ouvir. É? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Mo, eu acho que é mais. Eu acho que é a sua internet. Eu acho que eles estão. Não sei. Vocês estão conseguindo me ouvir? Pessoal, deixa eu ver. Vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu tentar mudar a minha posição, ver se melhora. Eu tô. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, então. Eles estão falando que estão conseguindo ouvir sim, Andréia. Ah. Ei, Andréia, Rogério está falando aqui que de repente seria melhor você fechar e entrar de novo para ver. Fecha aí. Aí você entra de novo para ver. Tá bom? Vou fechar e vou te chamar de novo. Tá. É. Chamar ela aqui de novo. Acho que é mais a internet dela, né? Deixa eu ver. Vamos ver se ela vai. Aí, Agora sim. enquanto isso que ela vai. Voltou. Então, eu lembro assim, e aí eu comecei a anotar no papel assim como que eu queria, do jeito que eu queria e tal. Mas assim, tinha algo que eu queria muito, que eu falava muito com o Senhor, assim, que esse homem fosse de Deus. Ele Amém. tinha que ser do Senhor, né? Eu falava, Senhor, ele tem que ser um homem de Deus, assim, que ama, coloca o Senhor em primeiro lugar. E eu coloquei, e outra coisa também que eu tinha colocado para o Senhor é que quando esse rapaz se interessasse por mim, ele não falasse logo comigo. Ele falasse primeiro para os irmãos, né? Falasse para os pastores, falasse para André e para Aldair, que ele não falasse e revelasse de cara para mim. Aí você Porque eu já sempre tive pensou, né? medo, assim, então eu sempre falava isso para o Senhor, porque eu sempre tive medo, assim, porque o nosso coração ele é muito enganoso. Exatamente. E eu creio que os irmãos, junto com os irmãos, eles iam conseguir discernir, né, o meu coração, o coração do outro. Então eu sempre tive muito medo disso, assim, de entrar no relacionamento, porque mesmo que eu queria casar, eu sempre tive muito medo de casar. Porque na minha família teve casos de adultério, teve casos de separação, teve casos como eu, né, de mãe solteira, né? Então eu sempre tive muito medo dessas coisas. Então eu tinha muito medo assim de casar e casar errado, né? E eu lembro quando alguém falava assim comigo até, né? Ah, você tá encalhada. Aí eu falava que nada, encalhada é um mal casado, porque não vai ter como separar mesmo, vai ter que ficar a vida toda, né? Então eu sempre tive medo assim. Então assim, eu sempre orava muito o Senhor e falava que eu queria um homem de Deus que fosse para a vida toda assim. E esses pontos eu colocava para o Senhor, assim, como que eu queria, né? Que eu não abria mão dos padrões dele. Mas você sempre foi E muito aí, transparente, né? isso, Muito verdade, transparente. sempre, Sempre, nunca sempre, deixava nada escondido. Sempre trazia para a luz, sempre trazia para gente, sempre verdade, compartilhava, não ficava nada. verdade. Podia ser de qualquer maneira, mas assim, você trazia, aquilo era importante pra gente, né?
Verdade. Isso também eu acho que é um ponto muito importante, assim, que eu acho para os solteiros, para se guardar, assim, para não se relacionar errado, eu acho que é você trazer à luz, assim, todos os pretendentes, né? Ou as pretendentes, né? Para quem está ouvindo, seja homem ou mulher, eu acho que é muito importante se seus pais são cristãos, né? Mas se eles não são, ou se tem alguém assim que te acompanha, ou seus pastores, eu acho que é muito importante você sempre trazer, porque isso guarda seu coração, né? Mesmo que você goste ou não, assim, eu acho que é muito importante isso, né? Você não esconder nada, né? Mas sempre ser transparente. E assim, errado ou não, né? Com meus olhinhos brilhando ou não, eu sempre trazia, eu sempre levava. E eu lembro desse, né, de São Paulo, esse pretendente, desse irmão, ele tinha um olho claro e ele trabalhava numa empresa e ela tinha lá em Guarapari. E ele se interessou e ele falou assim: não, eu vou orar que se for de Deus eu vou ser transferido para essa empresa. E eu comecei a falar com o André e o Aldair sobre ele e tal. E aí esse irmão veio para Guarapari, só que com uma semana ele foi mandado de volta. Aí ele falou assim, não, eu creio que esse era um sinal. Aí eu falei, eu acho que não é não, porque com uma semana mandaram você de volta. Aí, como ele tinha um olho claro, eu falei, puxa, Andréia, será que não é esse? Aí Aldair falou assim, olha, eu não sinto paz no meu coração. Aldair e Andréia falou, eu não sinto paz no meu coração e eu vou te falar o seguinte, se você permitir, assim, né? Assim, quiser receber da gente, eu vou te falar uma coisa. Eu só libero esse irmão se relacionar com você se Deus mandar um anjo aqui em casa e falar, pode se relacionar. Nossa. Aí eu falei, puxa, esse não é de Deus. Eles não sentiam paz. E mesmo que na época, hoje minha mãe tá aí na live também, que eu vi o nome dela. Minha mãe hoje é do Senhor. Né? Mas na época ela não era do Senhor. Outra coisa que eu falava com o Senhor também é que mesmo minha mãe não sendo cristã, quando esse rapaz aparecesse, ela ia sentir paz no coração. Ela não ia falar nada assim de errado dele, nada mal, né? Ela ia sentir paz. Ela ia concordar. E aí, aí passou esse pretendente e vieram outros pretendentes. E aí eu sempre falava com o André, mas eu nunca, assim, me envolvi, né, assim, de toque, de nada. Era sempre todos os pretendentes, eu sempre falava com a Andréia. E agora é onde eu quero chegar, assim, onde aconteceu, né? Por isso que a gente tem que estar sempre vigiando nosso coração, guardando nosso coração. E aí chegou um dia que eu passei mal, eu tive que ir no médico 2 vezes, e 2 vezes o mesmo médico. Aí eu fui na primeira, e na segunda vez, esse médico começou a conversar comigo. Ele viu na minha ficha que eu era baiana, ele era um médico novo, assim, e ele viu na minha ficha que eu era baiana, e ele começou a conversar comigo. Nossa, você é da Bahia e tal, conversa vem, conversa vai e tal, o que você veio fazer aqui? Comecei a falar um pouco do Senhor com ele. E a gente ficou conversando ali um tempão e tal. E ele falou assim, puxa, mas que legal, né, que você veio da Bahia e tal. Você poderia me dar meu telefone, o número do seu telefone? Eu falei, não, tudo bem. Mesmo que eu não desse, ele era só olhar na ficha, né, médica também, e ele ia conseguir, né? E aí eu dei o número do meu telefone para ele, a gente começou, aí ele me ligou, a gente começou a conversar e tudo. E esse médico também era branquinho e tinha um olho claro, tinha um olho verde. Que era da relação lá que eu tinha pedido para o Senhor, né? Então, assim, os olhos, né? A palavra de Deus fala que nossos olhos, eles são enganosos, né? Então, a palavra de Deus fala, contudo, guarde o teu coração, né? Para você não pecar. Então, e fala que os nossos olhos, ela é luz para o nosso corpo, né? Então, assim, porque através dos nossos olhos, muitas vezes a gente se engana, né? Então, assim, e por isso que é bom também a vida dos irmãos, né? Para nos ajudar nessas coisas. Então, meus olhinhos, assim, né? Já começou assim, puxa, será, Senhor? E eu já orando para ele se converter, né? Não para Jesus, queria já que ele se convertesse para mim. Você já falou para ele que você tinha discipulador, né? Que você tinha, que ele estava entendendo nada, o que era esse negócio, né? Aí, até que um dia ele me ligou e me convidou para uma festa que ia ter um evento com os amigos dele e tudo, era tipo um churrasco. E ele me convidou e era no sábado, e eu falei que eu não podia ir, porque até mesmo eu tinha os cultos, né? A reunião, naquele dia era reunião geral. Eu falei que eu não podia ir.
Aí ele falou assim, então tá bom, então. Aí quando foi, durante a semana, ele me ligou de novo, me convidando para sair. Aí eu falei, né? Falei da minha posição e tudo. Aí ele falou assim: não, mas você pode escolher o lugar que você quiser, você pode escolher, né? E aí eu falei, é mesmo? Eu falei, então tá bom. Eu vou escolher e depois te falo. Ele então me fala qual é o lugar. Eu falei assim, não, eu vou ver e depois eu te falo. Aí eu liguei pra Andréia, falei com eles, e aí a gente combinou que esse lugar seria na casa deles, né? Na casa da Oi. Andréia e do Aldair. Aí, quando ele me ligou para saber a resposta, qual é o lugar, eu falei assim, já tem um lugar. Aí ele eu falei, vai ser na casa dos meus. Aí eu falei assim, eu tenho, como eu te falei, né? Eu sou cristã, eu tenho um casal de amigos que cuida da minha vida, que é como se fossem meus pais na fé, né? Então, assim, eu creio assim na questão da santidade. Fui colocando algumas coisas para ele. Aí eu falei, se você quiser, né? Se ainda tiver disposto a jantar, né? Esse casal nos convidou para jantar na casa dele. Se você quiser, ele não, eu vou, com certeza vou. E fomos, né, para esse jantar na casa da André e do Aldair. Quando chegou lá, né, aí acho que você podia falar essa parte. Quando chegou aí, Ai, o meu André e o Deus. Aldair. Aí, tudo bem, né? A gente aceitou, né? Vamos trazer o rapaz aqui para a gente conhecer ele. E aí ele entrou e tal, ficou um pouco quadrado e tal, mas a gente foi conversando e fomos assim devagar, mas entrando na questão do Senhor, dos princípios, e falamos para ele que a Mônica para nós era como uma filha, né, que a gente cuidava dela como se fosse a nossa filha. Então, alguém para estar com ela tinha que ter um compromisso sério, tinha que ser para casamento. E fomos colocando para ele, ele foi ficando um pouco assustado, coitado. Mas assim, a gente precisava colocar para ele, não sabia se ia ter outra oportunidade, né, dele estar aqui em casa. E a gente tinha um balcãozinho na sala, né, onde tinha umas fotos assim de uns discípulos que já tinham casado, né? E a Aldair sempre lembra que a gente falou para ele, olha, tá vendo, esse aqui a gente acompanhou e casou e tal. E aí, tudo bem. Passou e ele saiu, foi embora, mas aí depois só veio aquela vez, não voltou mais aqui em casa. E aí foi interessante, né? Que aí aconteceu também que aí nesse dia, na casa da Andréia, na hora que a gente terminou de comer, eu fui recolher os pratos da mesa e levar na cozinha. E ele se prontificou a me ajudar, né? Ele levantou também, começou a pegar os pratos e foi lá na cozinha levar para mim. E eu falei, gente, aí eu fiquei encantada, né, com ele, assim, falei, puxa, que simplicidade, puxa, me ajudar a tirar a mesa. Eu achei aquele gesto tão simples. Então, naquele dia, eu comecei a me apaixonar por ele. Fiquei apaixonada por esse rapaz. E aí, então, depois desse dia, né, como a Daí colocou todo o André e a Andréia colocou todo o beabá para ele, como que era a nossa forma, né, no que aquilo que a gente cria. Então ele não apareceu mais. Ele não apareceu mais, não ligou mais. Só que eu fiquei apaixonada. Ah, ele ligou ainda algumas vezes, mas uma outra vez, mas como eu tinha a minha posição, e aí ele não ligou mais. Só que eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada, eu sentia vontade de falar com ele, eu queria estar com ele. E aquela coisa que a paixão traz, né? Então, assim, outra coisa também, assim, que me livrou, que eu creio, assim, que Deus possa, assim, estar falando nos corações mesmo dos solteiros, assim, que a palavra de Deus fala, né? Fuja, né, das Amém. paixões desse mundo. A palavra de Deus fala, Amém. fuja das paixões desse mundo. Então, assim, mesmo apaixonada, né? Eu lembro que eu falei, ai, André, sinto vontade de ligar para ele. Aí, André, você tá apaixonada por ele. E, assim, eu louvo a Deus pela vida da Andréia, porque, assim, ela é apenas uma irmã que me acompanhava, né? Então, assim, cabia a mim obedecer ou não, Amém. né? Mas como irmã em Cristo, eu vejo, assim, como eu acho importante você desejar para o outro não ver seu irmão cair. E Amém. eu lembro que naquele dia ela foi muito firme comigo. Ela falou assim, Mônica, eu vou te dar uma direção, né?
a partir de hoje você não vai ligar mais para esse rapaz. Se você sentir vontade de ligar para ele, você vai ligar para mim, você vai ligar para a Lena. E foi falando, você vai ligar para fulana de tal, que são irmãs mais maduras, que vai te entender, que vai te ajudar. Mas para ele você não vai ligar mais. E eu louvo Deus por essa direção. Eu poderia obedecer ou não, né? Eu poderia falar, poxa, quem é ela para mandar na minha vida, querer mandar até, tipo assim, no meu sentimento, se querendo mandar, eu não ligar mais pro rapaz, tipo assim, essa decisão é minha, né? De fato, a decisão é nossa, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, ele não vai forçar ninguém a nada, né? Mas eu entendia de Deus que aquilo ali era amor e proteção do Senhor para com a minha vida. E aí, naquele dia, eu, mesmo que eu sentisse vontade de ligar, eu não ligava. Eu ligava para a Andréia chorando, eu ligava para a Lena chorando, eu ligava para outros irmãos chorando, desesperada. Eu quero ligar, eu sinto vontade de estar com ele, eu queria estar com ele. E eu lembro que um dia, depois de falar com uma das irmãs, assim, chorando, eu fui tomar banho e ali no banheiro eu chorei muito diante do Senhor. E eu ajoelhei ali no Senhor e eu comecei a falar, Senhor, em nome de Jesus, comecei a gritar e falar, Senhor, em nome de Jesus, arranca essa paixão do meu coração. Tira essa paixão do meu coração. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu não quero, assim, o que o mundo tem para me oferecer, né? Se for do Senhor esse rapaz, eu sei que o Senhor vai trazer, eu não vou precisar fazer nada. Mas se não for, Senhor, arranca essa paixão do meu coração. E naquele dia... Amém. Gente, foi assim, do Senhor mesmo. Por isso que eu acho assim, como é bom a gente ser sincero diante de Deus. Amém. Né? A gente colocar no nosso coração, ser sincero, falar para o Senhor, Senhor, eu estou apaixonada assim. Senhor, eu não quero, eu sinto vontade de beijar aquele rapaz, eu sinto vontade de ficar com aquele rapaz, eu sinto vontade de ligar para ele. Como é importante a gente ser sincero diante de Deus. Verdade. E naquele dia eu falei com o Senhor, né? Falei, Senhor, arranca essa paixão, porque o meu desejo é esse. Né? Mas contudo que seja feita a tua vontade. E naquele dia o Senhor, assim, pela misericórdia dele, ele arrancou, né, esse sentimento de mim. E eu vi um livramento do Senhor, né? E eu lembro que depois de um tempo que Deus, assim, tinha me curado, passou um tempo ainda, eu lembro que eu recebi até um e-mail dele, não sei se a Andréia lembra disso, eu até enviei para você, ele falou assim, que a gente poderia, entre palavras, ele falava assim, a gente podia tentar, né? Então eu vi assim como uma seta do diabo, depois que Deus já tinha me curado, arrancado aquele sentimento, do nada ele me manda esse e-mail, então assim, eu vi assim o diabo querendo aguçar de novo aquilo, mas aí eu lembro que eu enviei para a Andréia e apaguei esse e-mail, né? E não respondi nem nada. E eu vejo assim que eu pude te direcionar porque eu vi em você um coração tratável, um coração que não entendia, mas um coração que ia obedecer. Porque às vezes o discipulador coloca e ele não encontra um coração pronto para ouvir. Quando ele começa a colocar, o discípulo já reage, não aceita, ele não ouve. Entendeu? E É verdade. Você trazia para a luz e seu coração era disposto. Eu acho que isso é muito importante. Assim, Deus trabalha no coração quebrantado. Né? E você, mesmo sem entender, mesmo apaixonada, você desejava obedecer. Você queria, não ao homem, mas obedecer ao Senhor, ao que o Senhor estava te mostrando. Isso é importante. Amém. Amém. Amém, Andréia. Glória a Deus. E assim, e nisso assim, né? E aí, depois disso, Deus começou a usar pessoas que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, para falar assim que Deus tinha um casamento para mim. Né? Deus falava, olha, eu vou levantar um esposo para você, eu vou levantar um varão para você. Onde eu ia nas vigílias, minha oração, às vezes clientes que nem me conheciam na rua falavam assim, nossa, Deus me fala que ele vai levantar um esposo. Você é casada? Aí eu falava, não. Ele falou assim, eu vejo Deus levantando um esposo para você. Então, eu recebi, assim, muitas palavras, assim, promessas do Senhor, né? Mas aí essas promessas vinham, passavam 1 ano, 2 anos, e cadê a promessa? Nada, né? E aí um dia, eu lembro, assim, que eu cheguei eu tinha feito uma viagem a trabalho, e nessa viagem eu tinha viajado sozinha para um lugar em Minas Gerais, e aí nesse hotel que eu fiquei, quando eu subi, tinha um rapaz na recepção e ele me viu. E quando ele me viu, ele pediu pro dono do hotel, pro pessoal da recepção, se podia interfonar no meu quarto para falar comigo. E quando eu falei,
Aí, quando eu atendi, ele falou assim, é porque eu vi você passando e tudo, achei você tão bonita e tal. E começou a falar, porque eu fui jogador de futebol, só que hoje eu moro fora do Brasil, não sei se era nos Estados Unidos, onde ele morava. E hoje ele fica atrás desses atletas, né? Olheiro, né? Vamos dizer assim. Então, ele estava ali, que estava tendo uma seleção ali naquela cidade para futebol, e ele já foi colocando como se, tipo assim, querendo, assim, encher meus olhos, né? Ele já foi falando, porque eu fui jogador de futebol, e foi falando. E aí, eu esqueci de olhar as horas, falando isso. A gente esquece de olhar as horas. Rápido. E aí... E aí, eu fui e aí eu lembro que naquele dia eu falei com ele aí eu falei que eu era cristã e tal, que eu vivia em santidade, né? E que eu não tinha nenhum interesse. Ele, mas você não quer, me fez um convite para jantar com ele. Eu falei assim, não quero, querido, muito obrigada. Eu tô aqui a trabalho, né? E logo estou indo embora. E eu lembro quando eu cheguei dessa viagem, eu cheguei muito triste, assim, arrasada, porque eu falei, poxa, Senhor, eu queria me casar, assim, porque esse pessoal fica... eu tô cansada, assim, de tantas vezes receber essas coisas. É muito difícil para mim, assim, dizer não, né? Enquanto a idade já estava passando, né? Já estava chegando aos 30 anos e nada. E eu lembro que eu chorei diante do Senhor. E depois, naquela semana, eu tinha chorado, assim, diante do Senhor. E eu fiz uma oração. Falei assim, Deus, se o Senhor não tem um casamento para mim... Pode me falar, Deus, pode falar que se o Senhor não tiver, eu vou chorar. Eu não vou dizer para o Senhor que eu não vou chorar, eu vou chorar, vou me jogar aqui nesse chão, eu vou chorar, vou falar para o Senhor, puxa, eu queria me casar, Senhor, mas se o Senhor falar que não, eu vou chorar, não vou dizer para o Senhor que eu não vou chorar, mas eu vou chorar, Senhor. Mas se o Senhor tiver, então fala comigo mais uma vez, me confirma, Senhor. E eu lembro que Deus usou um irmão, né, que era de Vila Velha, estava morando em Vargem Alta. E aquele irmão, assim, a irmã deles, eu sempre andava com a irmã dele, a gente orava junto, eu e essa irmã solteira, a gente andava junto, orava muito junto, eu ia para casa dela, a gente orava. E naquele dia, Deus tinha dado uma visão para ele lá em Vargem Alta, lá na casa dele, e ele me ligou, já era meia-noite, ele falou assim, olha, desculpa eu estar te ligando agora, eu peguei seu telefone até com a minha irmã, com a mãe dele, né? Mas é porque Deus, assim, pediu para me ligar agora para você. Ele acabou de me dar uma visão. E essa visão era que Deus estava me revestindo com um vestido branco e colocava uma coroa na minha cabeça. E ele falava assim que Deus estava levantando um esposo para mim. E ele falou assim, olha, Deus manda te dizer que ele está levantando um esposo para você, que ele tem um esposo para você. E você vai ter filhos. E ele falou o que meus filhos seriam na mão do Senhor, né? E aí eu glorifiquei muito ao Senhor pela aquela confirmação e continuei caminhando no Senhor, né? E esperando essa bênção. E um dia eu encontrei com um irmão, ele falou algo para mim que eu achei muito interessante, no Réveillon, assim, ele falou assim para mim, Mônica, Deus quer levantar um esposo para você, só que Deus fala para você orar e jejuar, porque casamento é propósito de Deus e muitas vezes o diabo não quer que famílias sejam formadas, porque o intuito de Satanás é destruir as famílias. Por isso que existe muito divórcio, por isso que existe muitas pessoas, às vezes, que recebem maldição quando solteiros. São coisas assim que às vezes o diabo lança para que se não se constitui família. E Deus colocou no meu coração para te falar que você precisa orar para quebrar isso. Amém. E aí eu comecei a jejuar e a orar mais ainda, né? Jejuando, orando e tudo. E aí, eu tinha conhecido o meu esposo, o Rogério, e ele... eu queria falar outra coisa também, assim, para os irmãos antes disso, que, tipo assim, na minha vida de solteira, assim, gente, eu fui muito para casa das irmãs, assim, orarem, sabe? Com muitas irmãs. E, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito intensa, às vezes eu não me importo com o que as pessoas vão falar na hora que eu tô orando ou adorando o Senhor. Aqui no meu quarto, eu louvo, eu oro,
se eu tiver que gritar no Senhor, eu grito. Se eu tiver que gritar aleluia, eu vou gritar. Então, o que eu sou aqui em casa, o que eu sou no meu quarto, eu sou quando eu tô com os irmãos. Amém. E quando eu era solteira, eu era do mesmo jeito. E eu lembro quando eu chegava na reunião, assim, eu começava a louvar e Deus começava a me encher tanto, tanto, que às vezes eu gritava, assim, de tanta presença do Senhor, né? Daquilo que Deus queria fazer ali naquele momento. E Deus me enchia ali, mas eu fechava meus olhos e eu falava, Senhor, eu quero a Ti, eu quero a Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. E eu não me importava se as pessoas falavam porque eu estava gritando. E eu lembro que uma vez eu estava em um lugar, eu fiquei até preocupada. Poxa, o Senhor começou a me encher, eu senti vontade de gritar e eu sentei, fiquei me contendo. Eu lembro que uma irmã chegou perto de mim e falou assim, irmã, Deus manda te dizer que não é para você se conter. É para você que o mais importante é que a sua adoração é para o Senhor, não é para homens. Amém. Não importa o que as pessoas vão pensar de você, se você está gritando, se você está se jogando no chão, mas Deus manda te dizer que quem recebe a adoração, quem recebe, né, a oração é Ele. Amém. É tudo para Ele e não para homens. Que você não venha se importar com os homens, mas que você viva para o Senhor. Amém. E aquilo, assim, foi um conforto muito grande. E eu lembro que uma dessas irmãs que andavam comigo, assim, ela era nova também. Então, lembra que eu falei? Eu andava com as mais velhas para me encher, para mim poder encher as mais novas. Então, por isso que eu fui enchendo, algumas irmãs mais novas começaram a ver Deus na minha vida e começaram a querer andar comigo também. E aí algumas irmãs começaram também Deus encher e fazer as mesmas coisas que eu. Às vezes se jogar no chão, gritar. E eu lembro que uma vez uma irmã foi criticada por isso, alguém chegou para ela e falou assim, olha, se você ficar gritando, se rolando no chão, ninguém vai querer, igual aquela irmã lá, ninguém vai querer casar com você não, olha lá, ela tá solteira ainda. E eu lembro que essa irmã me ligou chorando, que alguém tinha falado isso para ela, e eu falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa, assim, eu creio nas promessas do Senhor, eu creio que quem vai levantar um esposo para mim não vai ser homem, quem vai levantar esposo para mim vai ser o Senhor. Amém. Então, assim, não importa com o que as pessoas vão dizer, se Deus está falando para você se jogar no chão, se joga. Se Deus está falando para você louvar, louve. Se Deus está falando para você gritar, então grite, né? Faça a vontade do Senhor, né? Porque quando você diz sim para o Senhor, é sim para o Senhor e não para o mundo, né? E não para aquilo que as pessoas vão pensar. Se o que você está fazendo não for ferir o outro, né? Se não é contra a palavra, porque a palavra de Deus fala, eu ando, né, por toda a terra procurando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Então o Senhor tem nos chamado para ser esse adorador que adora em espírito e em verdade. Amém. Né? Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso, em agradar o coração do Senhor, em ser verdadeiros adoradores que adorem o Senhor. E aí, eu lembro que eu conheci meu esposo, também foi logo no começo da minha conversão, e a gente ficou amigo, mas ele era bem mais novo que eu, e era só uma amizade mesmo. E aí, só que aí, com o tempo, ele começou a se aproximar, e depois desses muitos anos, né, quando eu já estava já com uns 30, ele começou a se aproximar mais ainda de mim. E alguns irmãos mais próximos, como a Andréia, falavam assim, eu acho que esse irmão tá interessado em você. Eu falei, que nada, ele não tá nada, porque ele é mais novo que eu. O que ele vai querer comigo? Falava, não tem problema não. E aí eu lembro que teve um batizado uma vez de um irmão do Roberto Azevedo, né? Ele se batizou. E no dia do batismo dele, o Rogério estava, ele era da Bahia, morava em Teixeira de Freitas. E ele estava lá em Vitória, junto com o irmão dele. O irmão dele tinha ido fazer um curso lá e tinha quebrado a perna, então ele tinha ido para dirigir e eles participaram desse batismo. E uma irmã viu ele e falou assim, olha, aquele irmão está interessado em você, você vai casar com aquele irmão. E a irmã também, que eu tinha conhecido a igreja através dela, a Mavi, falou a mesma coisa, olha, você vai casar com aquele irmão. Eu falei, vou nada, aquele irmão é mais novo que eu, não quer nada comigo, não. Eu falava, ele não quer nada comigo, não. Então, assim, né, para resumir, porque o tempo já tá bem assim. Então, assim, para resumir, Deus começou, eu fui em um casamento, aí Deus começou a falar, né, sobre o Rogério. Eu fui no casamento do irmão dele, mais velho, que tá até aqui, ó. Olha, ele tá dizendo que usou ele. Então, assim, no casamento de Marcelo e Ive, eu fui. Eles me convidaram, eu fui em Teixeira de Freitas nesse casamento.
E quando eu cheguei lá, Deus já começou a mexer, falando algumas coisas comigo sobre isso, sobre relacionamento, só que eu não estava entendendo e nem estava querendo acreditar que era com ele. E quando eu fui embora, eu tive um sonho. Deus me deu um sonho com o Rogério. E Deus falava que ele que era meu escolhido, que eu ia casar com ele. Amém. E ele me mostrou algumas situações para mim estar orando e tudo. E aí, quando Deus falava, eu falava, mas Deus, se for do Senhor mesmo, fala de novo comigo, me dê mais uma confirmação, porque, gente, falta 26 segundos para acabar. Você, assim, só para finalizar, assim, vocês querem terminar e para a gente concluir, assim, ou vocês querem que termine logo agora, porque faltam 13 segundos. Eu vou terminar e a gente volta para concluir.